mudar do Brasil para a Inglaterra. A gente não tinha esse sonho, porque não fomos para qualquer outro lugar do mundo. Fala, people! Meu nome é Cristiano. E eu sou a Adriele, e este é o canal Lar Fora de Casa. E por que lar fora de casa? Porque decidimos nos mudar do Brasil para a Inglaterra, Reino Unido. E hoje vamos te falar por que decidimos mudar do Brasil para a Inglaterra. Mas antes de te dizer o motivo, precisamos te falar qual era o nosso cenário, do que vivíamos, do que comíamos, onde morávamos, o que fazíamos. Menos, Cristiano, menos. Vamos lá então. Embora eu tenha nascido em Jaru, Rondônia, e Cristiano, Manaus, Amazonas, nós nos conhecemos e nos casamos no Espírito Santo e estávamos morando lá no município da Serra quando decidimos vir para Londres. E começamos a decidir a nossa vinda para Londres no meio da pandemia. Acho que no início de 2020 ali mesmo, já no início da pandemia, a gente já começou a botar em prática essa ideia de vir para Londres. E qual era o cenário que estávamos vivendo? Tínhamos recente do Benício, né? Desde tinha um aninho. Nós dois estávamos na faculdade. Ele de engenharia civil, eu de enfermagem. A gente trabalhava com eventos. E na pandemia foi a primeira coisa que se fechou, né? O primeiro setor que se fechou foi o setor de eventos. E no final foi o último que voltou à atividade. Então nós dois sofremos bastante no meio da pandemia, como casal, como família. Sim, até porque estávamos na faculdade, né? E isso foi bem difícil, com bebê, que todo mundo sabe que demanda muito gasto. Na época eu até comecei a fazer bolos para vender, porque nós morávamos num condomínio, então eu fazia bolos para vender no condomínio, para vender para amigos. E assim era o nosso cenário. Até porque, voltando um pouquinho, a gente não tinha esse sonho, eu particularmente não tinha esse sonho de morar fora, bem Cristiano, né? Eu nunca tive o sonho de morar fora, mudar de país. No máximo fazer um turismo ali pela América do Sul mesmo, mas não tinha grandes intenções de mudar, viajar para outros lugares do mundo. E por que que isso mudou? Porque em 2015 a minha mãe se casou e o esposo dela já morava aqui, programada para vir para Londres. Então, ele ele morou na Europa por muito tempo e quando eles se conheceram, ele já estava com essa viagem. Eles se casaram em 2015, meio de 2015, final de 2015, minha mãe se mudou para cá. E aí ela começou a contar as coisas, como era. Até então, a gente não tinha interesse de ficar pesquisando como era a vida fora, né? Então, a minha mãe começou a falar como era a alimentação, como era isso, como era aquilo, mostrar, começou a ver as fotos. E aí começou a surgir, acho que com um pouco de influência dela também, né, amor? Um pouquinho de influência, mas assim, em mim não influenciava muito, porque eu tinha um objetivo na minha vida, meu pai ainda era vivo, né, de fazer esse tipo de coisa assim, arriscar outra coisa na minha vida depois que ele falecesse, porque ele já era um senhor, já tinha 70 e poucos anos, né, então eu sempre tive com ele lado a lado e então eu tinha isso como meta da minha vida, que as coisas só iam acontecer depois que o meu pai falecesse. E ele veio a falecer no ano de 2022, logo acabando a pandemia ele faleceu. Antes disso acontecer, a gente já estudava essa mudança. Era tipo assim, a gente sonhava, planejava, mas na minha cabeça, depois que meu pai morrer. Tô sabendo disso agora, tá? Na época de 2015, 2016. Sim. Não agora, recentemente, em 2020, quando a gente tomou a decisão mesmo, foi com a pandemia, né, que a gente viu que era difícil, né? Não, e também se intensificou porque meses antes da pandemia, que foi no final de 2019, nós estivemos em Londres. Nós viemos visitar minha mãe. A gente gostou muito do que a gente viveu aqui, a gente ficou 40 dias. Então foi bem legal a gente conhecer, poder ver como as pessoas viviam aqui, ver que é um lugar multicultural. Então a gente conseguiu ver na prática como era viver em Londres, né, sem ser pela perspectiva do outro, e sim pelos nossos olhos, né? E a gente viu também que era muito acessível, por exemplo, uma pessoa que vive aqui em Londres e visitar outros países que são vizinhos. E
custo era muito barato. Então, turistar era muito... A gente viu que é muito legal, assim, fácil, né? Para você conhecer outros países. E o interessante é que quando tivemos aqui em 2019, nós chegamos em dezembro e fomos embora no final de janeiro, início de fevereiro ali. E quando chegamos no Brasil, 2 semanas depois veio a pandemia, né? Ou seja, nós corremos o risco de ter ficado preso aqui, essa loucura da pandemia, quase de 2 semanas. Os nossos amigos até brincaram na época falando que quem levou a pandemia pro Brasil foi a gente. Mas quando nós retornamos pro Brasil, a gente começou a pesquisar. Como faz? Como é visto? Quais são as opções de visto? Qual é o preço? Tudo. Começamos a pesquisar sobre isso tudo, sobre a questão, diploma, como é que faz para poder validar diploma? Tudo isso a gente começou a pesquisar. Nessa época o Cristiano já tinha parado de estudar, né, amor? Já. Ele trancou a faculdade, mas eu continuava estudando. E esse foi um dos motivos também que a gente não ficou em Londres quando a gente veio em 2019, né? Se você parar pra pensar, porque a gente poderia, na época, era mais fácil pra conseguir o visto de família. Então, mas o que a gente pensou muito foi na questão da minha faculdade. Por quê? A gente tava de férias, foi tudo muito maravilhoso. Mas e se a gente não gostasse de morar de fato? Eu era bolsista, tanto eu como ele, né? Bolsista 100% do ProUni. E pra gente perder a bolsa era muito ruim, porque a gente sabia que não teria como pagar a própria faculdade. Então a gente pensou, não, a gente termina a faculdade e quando a gente terminar, a gente faz essa mudança, ver como que vai ficar e tudo, se realmente a gente mudar, porque o que a gente pensava se não der certo, a gente volta. E na época, a minha sogra fez bastante pressão, porque a gente estava num dilema. Já tinha notícia que o Reino Unido ia sair do Brexit. Sim. Então, o visto familiar não ia ser mais uma opção para poder você vir para cá quando estava... Porque o meu padrasto, que é como um pai para mim, embora eles tenham se casado só em 2015, eu já adulta, com filho e tudo, mas ele é muito bom. E ele tem um passaporte italiano, então seria tudo por ele. E para isso, como ele não tinha um passaporte inglês, era italiano, precisava estar na União Europeia ainda, o Reino Unido. Então a pressão toda era essa, vai sair, depois que sair vai ficar mais difícil. E agora, o porquê decidimos vir para Londres, Inglaterra? Bom, por que não fomos para qualquer outro lugar do mundo, né? Porque a gente não foi para Estados Unidos, como todo mundo sonha? O motivo principal, com certeza, foi a rede de apoio que a gente ia ter aqui, que é a minha mãe com o esposo dela, né? Já moravam aqui. Então eles já estavam aqui, a gente tinha uma rede de apoio, ia ser uma aventura, a gente não ia pegar, eu acho que eu nunca ia ter essa pretensão, essa vontade de pegar a família e do nada, com os 2 filhos, mudar de país sem conhecer nada. O cenário aqui é o seguinte, agora tá muito pior, né? Mas já era difícil pro imigrante, porque embora aqui o poder de compra seja bom, né? Mas a moradia é muito cara. Então, geralmente, quem vem pra cá, quem imigra pra cá, costuma ficar em casa compartilhada, né? Então, como que a gente ia pegar 2 crianças pequenas e ia pra uma casa compartilhada com pessoas que nunca viu na vida? Então, eu, particularmente, não teria essa coragem. Os outros motivos conseguir, e nós também não teríamos a coragem de vir pra cá pra ficar ilegais. A gente sempre conversou sobre isso, que se a gente não conseguisse o visto, nós não ficaríamos. Nós não ficaríamos, a gente voltaria para o Brasil e começaria tudo de novo. Assim como lá atrás a gente decidiu vir, porque a gente sabia que após a pandemia a gente ia ter que começar do zero. A gente falou mesmo, na real a gente tá no ponto zero. A gente indo pra lá, se der errado, a única coisa que vai fazer é a gente voltar pro mesmo ponto e aí recomeçar. E a gente, graças a Deus, a gente não tem medo de trabalhar. Eu vim de uma família muito humilde, então eu já conheço aquele estado de muita pobreza. Então eu não tenho medo, Cristiano também não tem medo, já passou muita dificuldade na vida. Então a gente não tinha esse medo, a gente deu as caras mesmo, a gente quis arriscar, porque a gente viu uma possibilidade de dar uma educação melhor para as crianças, né, amor? Dar uma cultura, educação, crescer num outro olhar,
Eu costumo falar que aqui a pessoa, quando cresce, estuda, se ela der errado aqui, em qualquer lugar do mundo ela vai se dar bem. Ela vai ter um ensino bom, né, um dos melhores ensinos do mundo, vai ter aprendido a falar inglês, né? Aqui, não só inglês, né? Eles aprendem outras línguas na escola. Sim, Júlia, por exemplo, o Benício ainda não começou a estudar outra língua, mas a Júlia, por exemplo, estuda alemão e mês que vem, inclusive, ela tem uma viagem para a Alemanha para poder, com a escola, para poder praticar o alemão. Então, eu nem sabia nós nem sabíamos que isso seria possível, né, amor? Quando a gente decidiu, pensando nessa questão da educação das crianças. Mas era só o fato do inglês, a gente já tava feliz. Agora saber que eles estudam outra língua ainda é um plus. E pra mim e pra Adriele não era nenhum bicho de 7 cabeças chegar aqui e ter que arrumar outros empregos, né? Até porque no Brasil a gente estava no mundo dos eventos, depois com a pandemia, né? Por mais que voltaram os eventos a funcionar e tal, mas ninguém sabe ano que vem se vai ter outra pandemia. Passou a se tornar uma coisa muito incerta, né? A segurança também foi um ponto a conversado, porque violência tem em todo lugar. Aqui não é diferente, tem violência, mas de onde a gente vem, do Brasil, é um lugar, a possibilidade de conseguir ficar legal no país. Tem muita violência, eu já cheguei a sofrer assalto na calçada do condomínio que a gente morava, então a Júlia não podia ir na esquina sozinha, porque eu não deixava, nem com um grupo de amigas e tudo. Então a gente tinha esse medo com questão de segurança. E aqui, a gente sabe que por mais que tenha violência, não é tanto quanto no Brasil, né? Se eu te dar a segurança que, por exemplo, aqui as crianças de 10, 11 anos, elas vão pra escola de ônibus sozinhas, sem os pais. Você deixaria o seu filho de 10, 11 anos pegar uns 9 até, às vezes, pegar ônibus sozinho pra ir pra escola? Aqui, no Brasil. No Brasil. Aqui tem essa possibilidade. Acontece, a gente vê muita coisa aqui acontecendo de violência, mas é como o Brasil. Né? Mas a gente tomou essa decisão de que realmente nós iríamos imigrar em 2020, né, no meio da pandemia ali e tudo, mas a gente amadureceu por um tempo essa ideia, né, amor? A gente ficou um tempo pesquisando, conversando, a gente colocou em oração e conversava com a minha mãe, conversava com amigos, se aconselhava, vendo todas as possibilidades, e a gente acabou se mudando mesmo em 2023. Em 2023. Então, em 2023, o cenário em que nós estávamos vivendo já era outro. Por incrível que pareça, mas a decisão já estava tomada. Já estava tomada. A decisão já estava tomada, né? Meu pai já tinha falecido, as coisas estavam começando a funcionar. Driele se formou na faculdade, arrumou um emprego de enfermeira no hospital. Muito rápido. Também virou preceptora, dentro é. de hospital para alunos. Então eu já tinha 2 empregos. Eu comecei a trabalhar motorista de aplicativo. E não foi ruim, tá? Eu comecei e me surpreendi com os ganhos e tal, tudo mais. Tem as suas loucuras aí da vida. Mas, assim, era um momento em que a gente estava realmente vivendo o nosso melhor. Né? Porque quando a gente tomou a decisão, a gente estava num cenário. E aí... Momento. Sim. Mas a decisão já estava tomada. O que também foi um pouco difícil. Viemos pra cá, a gente já não tava no ponto tão zero como a gente tava quando decidiu. A gente já estava numa situação bem melhor, bem mais favorável. Tínhamos aí todos esses pontos ainda, né? A favor. A favor. E aí a gente decidiu vir. Iniciais pelo qual a gente tinha tomado a decisão, eles permaneceram. Por quê? Era escola, segurança, nova cultura, poder de compra, todas essas coisas. Ter aqui uma pessoa, né, uma família para ajudar a gente, que eram os meus pais. Então... E enfim, chegamos no início de 2023, né? Colocamos aquele projeto em ação e chegamos em 2023, né? E qual é a nossa situação hoje? Bom, hoje a nossa situação continuamos morando com a minha mãe. Aqui é uma casa de 3 quartos, então as crianças ficam no quarto, né? Cada casal tem um quarto também. É uma casa boa, espaçosa, a gente não precisa dividir a casa com estranhos, embora seja na casa de familiares. Ainda assim, não é fácil, porque são avós, né, amor? Avó. E sogro e sogra. Sogro e sogra. Mas, graças a Deus, assim, nessa questão, embora a gente brinque com isso, nessa questão não é ruim, porque eles são muito bons, eles não se intrometem nas nossas decisões.
decisões, né, amor? Eles nos dão força, eles nos ajudam. Assim que a gente chegou aqui, a gente não chegou trabalhando, né? A gente já chegou, deu entrada no visto das crianças, saiu com 2 meses que a gente tava aqui, né, amor? Qual é a nossa situação hoje, amor? E o nosso visto? O nosso visto tá no mesmo, né? Me prometeram, né? Minha sogra prometeu que se resolveria com 6 meses. Iludiu ele. Me iludiu. Que não, 6 meses tá tudo resolvido. E não foi essa a situação, né? Então, eu e Driele ainda estamos em processo na imigração. As crianças estão com a vida resolvida, serem netos, né? Eles já conseguiram o visto. Daqui a 3 anos eles já podem conseguir o passaporte britânico, né? Então, a vida deles já estão andando. Estão na escola, tá tudo bem. Já falam inglês maravilhosamente bem, já se viram, já de tudo. E a gente tá aqui há pouco tempo, recentemente. Driele, a gente descobriu que Driele pode trabalhar, então eu já peguei e botei ela para trabalhar, né? E veio a minha resposta negativa, né? Então... A resposta não do visto, tá, não do gente? visto, a resposta da aplicação para o trabalho. Do trabalho, se eu poderia trabalhar ou não. Então, hoje eu sou do lar e ela é a provedora do casal. Mas espero que rapidamente esse cenário se mude, né? E estamos aí aguardando e eu acho que brevemente nós teremos notícias novas, né? Esperamos muito. Muito. E estamos aí nessa... E você se arrepende, amor? Não, já teve situações, já teve momentos aqui, né? Logicamente, até uma tristeza profunda, meio que uma depressão e tal, mas isso passa, a gente começa... Mas ainda assim, aqueles motivos... Se concentrar nas coisas positivas, voltadas para Deus, a gente ocupa o nosso tempo. E agora que está chegando aí uma resposta, o tempo de uma resposta, o sentimento vai melhorando. Mas assim, mesmo na situação difícil, cheguei a me arrepender não, porque a gente conversa bastante e ficar aquela pergunta. E se? E se? E se a gente não tivesse ido? Se a gente não tivesse aproveitado essa oportunidade, a gente tivesse ficado no Brasil, como seria a nossa vida? Sim, a gente fica fazendo a gente conversa muito sobre isso. A gente fica pensando, se a gente não tivesse vindo, a gente ia estar numa vida... A gente sabe como a nossa vida ia estar, mas a gente também não ia saber como seria se a gente tivesse vindo. E eu acho que a gente ia ser pior. Eu acho que o sentimento ia ser muito pior de ficar com essa dúvida. Então foi muito bom a gente ter vindo. As crianças já se tornaram bilíngues, então isso já... Um dos objetivos que era, né, eles estudarem inglês já foi cumprido, eles conhecerem novas culturas, novas pessoas, abrir a mente para muita coisa. Esse objetivo foi cumprido. E espero que muito breve a gente consiga resolver a nossa situação aí de visto. A gente até tá querendo, se vocês quiserem saber, deixa nos comentários. Se vocês quiserem saber, né, amor, sobre como foi o processo de visto, qual tipo de visto a gente aplicou e tudo, como é que foi esse processo. Que a gente vai deixar isso para um outro vídeo. E nos deixe também saber, se você tivesse essas oportunidades, essa visão que a gente teve, você teria coragem de mudar para outro país, mudar sua vida, começar do zero, outro país? Você teria coragem? Você tem essa vontade hoje em dia? Me diz aí, deixa nos comentários. Bom, esse foi mais um vídeo do nosso canal Lá Fora de Casa. Não deixe de curtir, comentar. E para você que está chegando agora, vendo esse vídeo, não se esqueça de se inscrever. Acompanhe a nossa rotina aí, do casal que está começando do zero, em outro país. Acompanhe a gente para ver mais novidades da nossa rotina e tudo mais. Acompanhe a gente também nas nossas redes sociais. A gente posta mais diariamente nas redes sociais, mostra como é a nossa rotina do dia a dia, né? A gente até que tenta. Às vezes a gente também dá umas escapulidas, umas escorregadas, mas a gente tá tentando ser mais ativo lá na rede também, né? Lá a gente dá mais dicas, mais curiosidades, né? Aqui é um vídeo por semana, lá diariamente. Então, tchau, people! Tchau!